Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Viver Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos ver a mensagem de número 61, cujo título é Também Tu. Também tu. E as palavras aqui são do Evangelho narrado por João. No capítulo 12, versículo 10, João nos conta: E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Quando Jesus reanima Lázaro, trazendo, de volta à vida, pois já estava dentro do túmulo há 3 dias, e Jesus chama-o e diz: desatai-o e deixai-o ir, porque ele estava todo atado naquelas faixas, que os mortos eram enterrados não num túmulo, e sim, não numa sepultura, no chão, e sim era uma caverna onde o corpo era posto ali numa espécie de um elevado, se fosse uma cama de pedra, era posto ali, mas era envolto em gaze de linho e embebido em unguento. Então Jesus chama Lázaro e diz: desatai-o e deixai-o ir. Aquilo marcou, claro, Jesus sabia, o que aconteceria a partir daquele momento. Aquilo marcou uma decisão sem volta dos homens do tempo. Decidiram matar Jesus. Então, João aqui nos diz que não foi só Jesus que eles decidiram matar. Queriam também matar a Lázaro, que era a testemunha viva do que Jesus havia feito. E aqui Emmanuel vai comentar esse versículo dizendo-nos assim. Vamos repetir o versículo. E os principais dos sacerdotes lá no templo de Jerusalém tomaram a deliberação, decidiram matar também a Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Aquela passagem que Jesus diz a Marta que Maria escolheu a boa parte que não lhe seria tirada, que era ouvir o Evangelho. E eles moravam na cidade de Betânia. Jesus foi até lá. Então, interessante observar, diz Emmanuel, as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro. Os fariseus são homens do templo também. Além dos sacerdotes, haviam os fariseus, que eram os que observavam se as leis estavam sendo cumpridas por todos. Então, interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, Jesus. Uma cura inquestionável do médico divino. Constituiria em Jerusalém, Lázaro, carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Por que ele tornara-se diferente? Porque ele foi dado como morto. Então, ele foi aquele que para todos ou todo mundo dos mortos. Então, o que havia nesse caso, porque não é possível nem para Jesus, não pode delegar as leis de Deus, trazer um desencarnado à vida.
Então, o que Lázaro tinha era o que chamamos de morte aparente, ou uma crise de catalepsia ou de letargia. Então, Jesus o reanimou e o trouxe de volta. Muitas pessoas já foram enterradas e saíram da crise, infelizmente, presas no túmulo, e criou-se o hábito de se ter um velório extenso exatamente para dar tempo, se fosse o caso, do morto voltar. Então, continuamos. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição de Lázaro. Desculpa. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, nos dias de hoje, apenas com a diferença de que Jerusalém é a nossa civilização toda. Para ele, para o farisaísmo, esse grupo de interessados apenas nos seus interesses particulares, prejudicando-se não interessa quem, contanto que os seus interesses particulares sejam atendidos. E muitas vezes falando uma coisa, mas não fazendo o que fala, mas cobrando que o outro faça o que ele fala. O nome disso é hipocrisia. Então, para o farisaísmo, o mestre deve continuar crucificado. E todos os Lázaros ressurgirão, sentenciados à morte. Nós somos como aqueles que dormíamos antes de encontrarmos Jesus. Jesus nos trouxe a vida, nos reanimou com a verdade que é o Evangelho. Nos trouxe a vida. Mas ainda hoje temos os fariseus que querem que Jesus permaneça sendo um símbolo morto para que eles se destaquem. Todos, não estamos falando todos, mas os que se enquadram dentro da descrição dos fariseus. É o que Emmanuel nos indica. Então, para ele, para o farisaísmo dos nossos tempos, o mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Claro que não precisa ser a morte efetiva. Basta que seja alguém que não seja validado, que seja mesmo ridicularizado ou tido como, vamos dizer, até desimportante nas suas escolhas. Bom, isso não importa nem um pouco, cada um que pense o que quiser de nós. Isso que é o mais interessante, né? Ah, mas pensam nisso, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Nós sabemos de nós. E nós sabemos o caminho que escolhemos seguir. Se os outros nos ridicularizam, o problema não é nosso, não é? Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Homem é o espírito encarnado, não é? Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Isto diminuindo, tentando descaracterizar mesmo
desvalorizar. É a criatura? Não, é a mensagem do Cristo que elas trazem nelas. É isto que incomoda. Lázaro não incomodava de ter revivido. Se tivesse sido lá por conta dele, naturalmente, mas não, foi Jesus que ostensivamente, à frente de todos, o trouxe de volta. Levanta-te e anda. Vejamos. Então nós também. E isto incomoda. Mas, de novo, não podemos fazer nada quanto ao incômodo do outro, não é? Só podemos responder à nossa própria consciência. Então, somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível. Desculpe, vou reler. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Porque é pesado, pesado. Então é importante que nós nos unamos a Jesus, o mais que pudermos. Estejamos buscando a cada dia nos aproximarmos do Mestre, porque somos muito tentados a nos afastar, seduzidos para nos afastar. Há uma tentativa de dizer, olha, mas você vai deixar-nos aqui para ir lá, para fazer isto ou aquilo? Ah, que pena, queríamos tanto você aqui. Ah, que pena. Quer dizer, é uma pena para você, não é? Para nós é uma pena, para nós é uma alegria. Não deixar o outro, porque existem muitos momentos em que estamos juntos, mas tem os momentos em que nós escolhemos servir. E como servimos, onde servimos, livre-arbítrio pertence ao nosso arbítrio, não é? A nossa escolha, a nossa decisão. Tem, pois, diz Emmanuel, tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, nós, sendo levantados pelo Cristo, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está agindo contra o valor de tua fé e contra a força do teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. Que maravilha isso. Vou reler. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. Isto, ai, mas isso é assustador? Não, de jeito algum. Porque em nenhum testemunho estamos sós. Estamos profundamente amparados. Vamos confiar, vamos exercitar a nossa fé e a nossa gratidão pela misericórdia de Deus estar todos os dias em nossas vidas, não é mesmo? Muito bem. Também nós, cada um de nós, passaremos, como passamos, não é? Pelo nosso testemunho de fé nesta vida, sem dúvida alguma. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos em oração, de estarmos juntos, Senhor, refletindo sobre as passagens da tua vida, sobre as lições que nos deixastes. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos e nos lembrarmos da prece.
Abençoa os nossos esforços, Jesus. Abençoa nosso anjo guardião, nossos lares e afetos. Igualmente, Senhor, igualmente abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, especialmente aqueles, Jesus, que neste momento estejam em sofrimento. Abençoa os seus corações. E que as tuas bênçãos, amado Mestre, permaneçam conosco e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.